Pai do Senhor, povo de Deus, boa noite a todos. Tudo bem com vocês, né? Eu estou trazendo uma mensagem hoje, porque o momento que nós estamos vivendo não é um momento fácil, né? Mesmo antes da pandemia, Deus me incomodava, porque tem muitas pessoas às vezes que acham que a felicidade é encontrada sem Deus. Às vezes pode até encontrar uma felicidade, mas ela é uma felicidade passageira. Não é a vida verdadeira, não é o que realmente Deus quer para a sua vida. Então eu decidi trazer para vocês o tema da mensagem hoje é por que você não é feliz. O que a Bíblia diz sobre isso? A gente vai observar hoje que existem vários versículos da palavra de Deus que diz sobre felicidade. Deus quer te fazer feliz também. Só que tem pessoas que às vezes não vivem da maneira correta e não têm a felicidade verdadeira. Então, essa mensagem é para trazer para vocês como ser feliz à luz da palavra de Deus. E mostrar para vocês, às vezes, por que você não está sendo feliz. O que está acontecendo na sua vida que você não está conseguindo a felicidade. Mas eu digo a felicidade verdadeira. A felicidade que só Deus pode dar. E eu trouxe uma série de versículos aqui. A Bíblia também diz muitos outros versículos sobre felicidade, muitos outros que você vai estudar e às vezes na sua casa, que vai dizer sobre felicidade. Mas eu trouxe aqui os que eu achei mais importantes. Eu trouxe aqui para vocês alguns versículos que eu separei, que tem uma importância maior às vezes e que vai te ajudar, eu tenho certeza que vai te ajudar. Que é a felicidade verdadeira, a felicidade que Deus. Mas antes de falar um pouquinho sobre a felicidade, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, eu trago para vocês aqui um versículo, em Jeremias capítulo 29 e versículo de número 11. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. O que está dizendo aqui, irmãos, é que Deus, Ele tem um futuro cheio de esperança para a vida de cada um de vocês. Só que o que acontece é o seguinte, tem pessoas que às vezes pensam que Deus é um Deus carrasco, um Deus maldoso, mas Ele não é. O problema é que nós é que desviamos do caminho correto, do caminho que Deus quer para a nossa vida. Nós saímos para a direita, nós saímos para a esquerda e não seguimos a vontade perfeita de Deus, que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, não pense que Deus é um Deus carrasco na sua vida. Tudo que Ele faz é para o seu próprio bem. Mas para isso você não pode querer seguir outro caminho que não seja o caminho de Deus. Como diz aqui em Jeremias, o pensamento de Deus, você, a sua vida, é um sonho que Deus teve. Então se você está vivo hoje, é porque Deus sonhou com você. Um sonho que se realizou em Deus, através da sua vida. E Ele tem um futuro cheio de esperança para a sua vida. O problema é que nós mesmos, às vezes, estragamos o futuro que Deus tem para nós. E por isso, chega no final, você vai ver que não vai encontrar a felicidade sem Deus. Momentaneamente, você pode sentir a felicidade com as coisas do mundo, com festa, com balada, mulherada, mas no final você vai ver que isso não vai te dar a felicidade verdadeira. Quando você olhar para trás, você vai ver o tanto de coisa que você perdeu, várias coisas que você perdeu e que Deus queria te dar, porque Deus tem um futuro cheio de esperança para a sua vida e Ele quer te fazer feliz. E antes de falar um pouquinho sobre felicidade, eu vou ler mais um versículo para vocês aqui, em Mateus capítulo 6, versículo de número 31. Olha o que diz. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que precisam de tudo isso. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Então, se você for observar nesse versículo aqui, que você deve pôr em primeiro lugar na sua vida aquilo que Deus quer. Mas eu vou ser sincero para todos vocês.
Hoje em dia tem muitas pessoas que não sabem o que Deus realmente quer. Porque tem muita pessoas aí que estão distorcendo a imagem de Deus, distorcendo a imagem do Evangelho. Pessoas que às vezes você esperava dela, você espelhava nela, mas no final foi frustração, porque eles não querem seguir aquilo que Deus realmente quer. O que Deus realmente quer para a sua vida? Você vai descobrir aqui hoje a felicidade verdadeira, o que Deus realmente quer para a sua vida. Eu vou mostrar para vocês. Então busque sempre, em primeiro lugar na sua vida, aquilo que Deus quer, porque as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. A sua felicidade começa por aí. Agora vamos passar para a parte prática do que diz a palavra de Deus sobre a felicidade. Em Mateus, capítulo 7, versículo de número 12, é o primeiro conselho que eu dou para vocês. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e o ensinamento dos profetas. Então, se você quer feliz, na Bíblia você não vai achar a felicidade diretamente. Você pode ter certeza disso. Diretamente você não vai achar. Não adianta você virar e falar, eu quero a minha felicidade, os meus sonhos, os meus desejos. Não é assim que funciona a palavra de Deus. Não é assim que funciona a Bíblia. A felicidade, você vai encontrar a felicidade verdadeira de forma indireta. Você não vai encontrar diretamente. Se você for ler a palavra de Deus, diretamente você não vai encontrar a sua felicidade. Por isso que em Mateus, capítulo 7, versículo 12, diz isso. Para você fazer para as outras pessoas o que você gostaria que fizesse para você. Porque a Bíblia diz que essa é uma lei. A Bíblia diz também sobre a lei da semeadura. Tudo que você semeia, você colhe. Então, se você semear o bem para os outros, você vai colher o bem. Tem muito casamento hoje sendo destruído, acabado. Por quê? Porque as pessoas casam buscando a própria felicidade. Mas num casamento, por exemplo, você tem que buscar a felicidade do seu esposo, da sua esposa. Porque você fazendo a sua esposa, o seu esposo feliz, você também vai ser feliz. Pode ter certeza disso. Às vezes, se você renunciar a sua vida ali, uma hora que seja, falar, essa uma hora aqui que eu cheguei do trabalho, eu ia assistir televisão, mas eu vou sentar ali na mesa. Antigamente, quando não tinha nada disso, televisão, celular, não estou dizendo que isso é pecado, que isso é errado, não. Mas às vezes, isso atrapalha. Sem você perceber, atrapalha. Quando você casa, você começa a falar, não, eu quero a minha vida, viver a minha vida. Aí você casa com alguém, a outra pessoa também quer viver a vida dela. Mas a felicidade está em você fazer o outro feliz. Isso que está dizendo aqui a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo de número 12. Comece a fazer isso para você. Você às vezes que está com um problema aí no seu casamento, ou no seu trabalho, ou seja onde que for. Comece a fazer para outra pessoa o que você gostaria que fizesse para você mesmo. Às vezes você fica pensando, mas e se eu fizer, a outra pessoa não fizer nada em troca? A Bíblia ensina sobre amor incondicional. Mas para você lutar contra isso, é só o Espírito Santo que vai te dar a força. É o Espírito de Deus que dá a força para isso. Então, às vezes você não está sentindo de amar o seu cônjuge, de fazer algo para ele, de fazer ele feliz, mas não precisa sentir. Você tem que lutar contra o que você está sentindo e pedir a ajuda do Espírito de Deus para isso. Porque o amor, ele é incondicional. O amor de Deus, ele é incondicional. Não tem condição. E é desse jeito que você tem que fazer para elas o que você gostaria que fizesse para você. Porque desse jeito você vai ser abençoado, Deus vai te abençoar. E também a outra pessoa vai se sentir constrangido com esse amor que você está dando para ela. E ela vai passar a ser uma pessoa melhor também. O clima ali vai mudar. E você também será feliz. Se você fizer o outro feliz, você também será feliz. Então siga esse conselho. Faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você mesmo. Agora olha aqui o que diz em Mateus, capítulo 5 e versículo de número 5. Agora já cita para você ver a palavra felicidade. A palavra felicidade já é citada aqui em Mateus, capítulo 5, versículo de número 5. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido.
Então está dizendo aqui, as pessoas que são humildes, elas receberão o que Deus tem prometido. Feliz as pessoas humildes. Então, se você quer ser feliz, humildade, ninguém nasce com humildade. Humildade não é uma coisa que vem dentro de você. Humildade é uma atitude. Humildade você aprende. Uma criança, por exemplo, ela não nasce humilde. Humildade é um aprendizado na sua vida, é uma atitude. Às vezes tem criança que está aí com seus 10, 11 anos, as pessoas viram para ela e falaram, essa criança é humilde. Mas ela é humilde porque ela aprendeu a ser assim. A humildade é uma atitude, é algo que você aprende. É um aprendizado na sua vida. Então, eu vou citar um exemplo para vocês de humildade. A Bíblia diz que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. É uma atitude que ele teve. Jesus era rei. Jesus é o dono do mundo. É o dono de tudo. É o Senhor da criação. Deu um probleminha na conexão aqui. Mas parece que voltou agora. Então, humildade é uma atitude. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele escolheu aquilo. É uma atitude que ele teve. Ninguém pode virar para alguém e falar assim, aquele homem é bonzinho, aquele homem é humilde, porque humildade é algo que você aprende, bondade é algo que você aprende, é uma atitude. Então, quando Jesus chegou lá e lavou os pés dos discípulos, ele teve aquela atitude, ele escolheu aquilo para a vida dele. E a felicidade, esse é um conselho para você ser feliz. Se você quer ser feliz, seja humilde. Escolha ser humilde. Humildade é uma escolha, não importa quem seja. Pode ser o presidente da república. Se ele escolheu ser humilde, se ele quis ser humilde, ele vai ser, porque a humildade é uma atitude. E a humildade leva à felicidade. Só que, antes de continuar, eu quero dizer para vocês o seguinte, que essa felicidade que eu estou falando, dizendo para vocês aqui, é um conjunto de coisas. Não adianta você querer seguir um só versículo aqui e achar que você vai ser feliz. Porque muitas das coisas aqui você vai ver que você não consegue sozinho. Você vai precisar da ajuda de Deus. Deus vai precisar te ajudar em algum momento. Você não vai ter forças o suficiente, por exemplo, para lutar contra o que você está sentindo dentro de você. Você vai precisar da ajuda do Espírito de Deus. Então é tudo um conjunto. Você tem que servir a Deus, dar sua vida para Deus, deixar Ele estar no controle da sua vida, entregar sua vida totalmente para Ele e seguir esses conselhos que você vai ser feliz. E agora, seguindo aqui mais um conselho sobre felicidade. Eu gosto muito desse salmo, salmo de número 41. Eu costumo usar ele muito nas pregações. Diz assim a palavra de Deus: felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Então a gente pode observar nesse versículo de número 41 aqui, a palavra felicidade aparece de novo. Felizes são aqueles que ajudam os pobres. Então, se você quer ser feliz, comece a ajudar quem está precisando. Comece a ajudar os necessitados, os pobres. Eu vou contar uma história para vocês que muitos anos atrás não existia aposentadoria, não existia INSS. Em outros países, por exemplo, existiam crianças de 7, 8 anos que quando perdiam o pai, perdiam a mãe, ficavam jogados na rua. Não tinha ninguém por eles. Eles eram jogados como se não tivesse ninguém. O governo não estava nem aí. O governo às vezes não tinha verba ou não estava nem aí. E aí entrava a igreja. É por isso que Jesus foca muito. Ele diz na palavra de Deus por várias vezes para a gente dar uma atenção especial, para nós ajudarmos os órfãos, as viúvas. Isso traz felicidade para a sua vida. Para você ver que a felicidade, ela existe, mas na forma indireta. A felicidade não está em você. E nesses anos de antigamente, quando essas crianças ficavam jogadas nas ruas, a viúva, quando perdia o marido, não tinha mais ninguém por ela,
Às vezes era um homem que trabalhava, que sustentava a casa, o marido morria, aí ficava a viúva lá, os órfãos jogados na rua. Quem fazia o trabalho que o governo não fazia era a igreja. Só que hoje em dia o que está acontecendo? A igreja não quer mais saber desse tipo de coisa. É por isso que tem muita gente que não é feliz mais. A própria Bíblia está dizendo que a felicidade está em você ajudar as outras pessoas. Em Mateus capítulo 25, versículo 35 em diante, ela diz que quando nós ajudamos alguém, nós não estamos fazendo isso para a pessoa, nós estamos fazendo isso para Jesus Cristo. Então, quando você faz para alguém, você está fazendo para Jesus Cristo. E a sua felicidade está nisso aí. É a felicidade verdadeira. Como eu estava dizendo, muitos anos atrás, quando tinha os órfãos e as viúvas, e as igrejas ajudavam aquelas pessoas, faziam o trabalho, aquilo era comum nas igrejas. Esse tipo de ajuda era comum. É por isso que a igreja era mais feliz, é por isso que antigamente tinha mais milagres, mais maravilhas, porque era comum na vida das pessoas. Se você chegasse na igreja hoje, se você fosse fazer parte daquele corpo da igreja ali, ó, era comum você ir lá pegar um órfão na rua, levar para a igreja, dar o alimento para ele lá, dar o sustento, suprir as necessidades dele. Às vezes usar o dinheiro da igreja para construir um orfanato, para ajudá-los. Era muito comum esse tipo de serviço antigamente. E já foi comprovado cientificamente que as pessoas que fazem esse tipo de trabalho voluntário, às vezes você não tem dinheiro, eu não estou falando só de dinheiro, você tem que ajudar com o que você tem. Às vezes uma pessoa, uma mulher que está em estágio terminal lá no hospital, está nos seus últimos dias de vida, dinheiro não vai ajudar ela, mas a sua presença vai, o seu ouvido, a sua oração vai ajudar. Então isso tem que se tornar novamente comum nas igrejas. Se as pessoas quiserem ser felizes, isso tem que se tornar comum nas igrejas. A ajuda ao próximo tem que se tornar comum. A própria palavra de Deus está dizendo isso aqui, ó. E quem quer conhecer intimamente a Deus, começa a fazer isso, começa a ajudar pessoas que necessitam, pessoas que precisam, para você, o tanto que você vai ser feliz e o tanto que você vai desenvolver mais a Deus. Porque diz aqui, ó, presta atenção em 1 João, capítulo 7, versículo de número 8. 1 João, capítulo de número 4 e versículo de número 7, aliás. 1 João, capítulo 4, versículo de número 7. Olha o que diz aqui. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Agora presta atenção no final, ó. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece, porque Deus é amor. Então, se você quer conhecer a Deus intimamente mesmo, comece a amar. Porque aqui no finalzinho está dizendo, ó, quem não ama não conhece a Deus. Então, se você quer ser feliz e conhecer a Deus intimamente, comece a amar. Amar de atitude. Esse é mais um conselho que eu trouxe para vocês da felicidade. Então comece a amar, ajude aí alguém que é órfão, que está em orfanato, que não tem mais pai, que não tem mais mãe, ou que o pai e a mãe abandonou, da forma que você puder ajudar, porque aí você vai ser feliz. Você está buscando a felicidade, às vezes em coisas que não trazem felicidade, às vezes na bebida, nas festas, em coisas que não trazem a felicidade verdadeira. É como eu disse anteriormente, às vezes essas coisas do mundo podem trazer você pode ser feliz por algum tempo, mas quando você olhar para trás, você vai ver tudo que você perdeu com aquilo. Às vezes você perdeu o tempo com o seu filho, perdeu o tempo com a sua esposa, com seus pais. Antigamente, quando não tinha televisão, não tinha celular, todo mundo sentava à mesa para jantar, para comer, tinha aquela conversa. Tinha um falando para o outro como foi o dia, como estava se sentindo. Isso é muito importante. Isso traz felicidade. A verdadeira felicidade. Então se atente para isso. Mais um conselho para você ser feliz aqui em Salmos, capítulo 34, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem.
Busque a paz com perseverança. Então você pode perceber aqui, que diz a palavra, você quer amar a vida e ver dias felizes, você quer ver dias felizes, então refreia a sua língua do mal. Porque nós, segundo a palavra de Deus, a palavra tem poder. Então mesmo que alguém esteja errando, mesmo que um parente seu ou um amigo seu, ele errou, refreia a sua língua, fecha a sua boca mesmo que ele esteja errado. A gente não deve ficar falando mal dos outros por falar. Isso não traz felicidade, a não ser que seja para correção, para você corrigir aquela pessoa, ou para você chegar para alguém e falar, não repita o erro daquela pessoa, não repita os mesmos erros que ela cometeu, aí tudo bem. Mas agora, a partir do momento que você começa a falar mal de alguém, você começa a maldizer alguém por si só, sem um propósito definido, você está pecando. Você não está refreando a sua língua do mal e desse jeito você não vai ser feliz. Isso não traz felicidade. Mesmo que a outra pessoa esteja errada, não fale mal dela. Não julgueis para não ser julgado. A não ser que seja necessário para correção, por amor. Falar, fulano, não faça isso aí, não cometa esse erro, não cometa esse pecado, vai te jogar para o fundo do poço, você vai perder sua salvação em Deus. Então não fale, mesmo que dê vontade, não fale mal dos outros, refreie a sua língua do mal, porque aí você verá dias felizes, conforme a palavra de Deus. Então se você sentir vontade de falar mal de alguém, não fale. E aqui em Jó, capítulo 5, versículo de número 17, diz o seguinte: como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Deus Todo-Poderoso. Cita a palavra felicidade aqui novamente. Então, se você quer ser feliz, não despreze a disciplina de Deus, não despreze a correção de Deus, porque Deus corrige a quem ama. Se você fosse jogado aí para qualquer lugar, se Deus deixasse você viver a sua vida do jeito que você queria, às vezes poderia estar dando tudo certo, mas a Bíblia diz que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Às vezes você ganha o mundo inteiro, mas chega no final, o mais importante você não tem, que é a salvação. Deus, o maior presente que Deus tem para nós é a salvação, é estar vivendo com Ele no reino dos céus. Então, aceite a disciplina, a correção de Deus. Às vezes dói. Quando um pai corrige um filho, às vezes ele tem que dar uma palmadinha ali, um puxão de orelha, a correção dói. Mas se você quer ser feliz, aceite a correção de Deus. Aceite o que Deus faça na sua vida. Independente do que acontece, Ele te purifica. Ele te ensina, como diz a Bíblia. Ele te ensina, Ele te purifica. Então aceite a disciplina de Deus. Se você quer ser feliz, aceite Deus te corrigir, te puxar a orelha, por mais que doa. Aceite Ele. Então não busque a felicidade diretamente. Não viva os teus sonhos. Viva os sonhos dos outros, que Deus vai realizar os seus sonhos. Entregue a sua vida completamente para Deus. Faça o que Deus está pedindo, aquilo que Deus quer. Porque a palavra de Deus diz aqui em Atos, capítulo 20, versículo de número 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz aquele quem dá do que quem recebe. Então é mais feliz quem dá do que recebe. Então se você tem algo para dar na sua vida, dê, que você vai ser mais feliz do que quem recebe. A sua felicidade está na felicidade das outras pessoas. A sua felicidade está em fazer aquilo que Deus quer. E o que Deus quer é que você invista a sua vida em pessoas, para que pessoas sejam transformadas. Pessoas vejam a sua vida e glorifiquem o nome de Deus que está nos céus. E para finalizar, eu vou trazer mais um versículo para vocês aqui, em Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 16. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 16. É um versículo muito importante,
Olha o que diz a palavra de Deus. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Há uma diferenciação entre salvação e boas obras. A gente não é salvo por nós fazermos boas obras. Nós não somos salvos por isso. A salvação vem pela fé e pela graça de Deus. A graça é um favor que nós não merecemos que Deus nos dá. Só que as boas obras, a Bíblia está dizendo aqui que glorifica o nome de Deus. Porque quando você começa a fazer boas obras, as pessoas começam a olhar para a sua vida e dizem assim, se Deus for do jeito que essa pessoa é, eu também quero servir a Deus. A Bíblia diz aqui que as boas obras glorificam o nome de Deus. Então, se você quer glorificar o nome de Deus, faça boas obras. Você não vai ser salvo pelas boas obras que você faz. Mas o nome de Deus será glorificado. O nome de Deus será exaltado. Eu sou sincero para vocês. Eu sou evangélico, mas tem muitas igrejas evangélicas que deixam a desejar. Deixam demais, muito mesmo. Igrejas que não estão nem aí para as pessoas, que às vezes só querem ganhar dinheiro, só querem tirar dinheiro do povo e não fazem nenhuma boa obra. Aqui mesmo, na cidade de Candeias, já teve gente passando necessidade aqui, passando fome. Igreja em outros lugares aí pagando 40 mil, pagando 60 mil num show gospel aí, ó, usando dinheiro. Dinheiro que entra na igreja para pagar 40 mil, 50 mil, 60 mil em show gospel. Não é isso que Deus quer. Porque as pessoas de fora, elas veem isso aí e elas acham que Deus é desse jeito. E às vezes não entregam a vida deles para Jesus por causa disso. Então comece a fazer boas obras. Se você quer feliz, comece a fazer boas obras. Porque além de glorificar o nome de Deus, você também vai ser feliz. E as pessoas vão olhar para você e falar assim, não, se Deus é desse jeito, eu também quero servir esse Deus. Então, através das boas obras, nós glorificamos o nome de Deus. Não se espelhe nesses homens aí que só querem pegar o dinheiro do povo. Tem muitas igrejas evangélicas que são de Deus, sim. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Mas as igrejas que focam nas pessoas, que foquem em ajudar as pessoas, que foquem em levar o evangelho para as pessoas, não só com a palavra, mas com a atitude, essas igrejas sim são de Deus. Porque a Bíblia diz aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo número 2, que nós somos uma carta aberta para todos os homens lerem. Então, quando você leva o evangelho para alguma pessoa, quando você leva a palavra de Deus para alguma pessoa, não leve só com a sua palavra, leve com a sua atitude. Porque as boas obras que nós fazemos glorificam o nome de Deus. Então leve a sua atitude também, a sua ação. Não deixe ser enganado por igrejas que às vezes querem somente aparecer, somente ganhar dinheiro em cima da sua vida. Esse não é o evangelho verdadeiro. Deus não é assim. Deus não é dessa maneira. Não pense que Deus é assim, não. Se você quer ser feliz, siga esses conselhos. Pegue a palavra de Deus, comece a ler esses conselhos. Inclusive em Mateus capítulo 25 e versículos de número 35 até o 45. Depois pegue aí na sua casa, comece a ler esse versículo para você ver que tudo que a gente faz para as pessoas, nós estamos fazendo para Jesus Cristo. Então as nossas boas obras que a gente faz, ela glorifica o nome de Deus e também te faz feliz. Não deixe de seguir esses conselhos. Tem muitos outros conselhos na Bíblia que eu poderia ter trago para vocês aqui. Muitos outros versículos que falam sobre felicidade. Que você pode pegar a palavra ali e ler, que você vai achar outros versículos que falam sobre felicidade. Mas como eu disse, a felicidade não está em você. A felicidade sua está em fazer os outros felizes. A sua felicidade está em fazer a vontade de Deus, é aquilo que Deus quer. Então faça o que Deus quer. Faça o que Deus está pedindo para fazer. Ajude os outros a sonhar. Se você tem sonhos, realize o sonho de outras pessoas. Comece a sonhar. Sonhe grande, mas ajude os outros a sonhar grande.
Porque a Bíblia diz que tudo que você gostaria que os outros fizessem para você, você tem que fazer para eles também. Então seja feliz dessa maneira. Compartilhe esse vídeo para que chegue a outras pessoas também, para eles aprenderem os segredos da felicidade, aprender a ser feliz conforme a Bíblia. Hoje em dia não está sendo comum esses conselhos. Às vezes tem pessoas que até estranham, falam, mas está falando isso, mas tem igreja que não trabalha dessa maneira, desse jeito. Mas comece por você. Se você quer ser feliz, comece por você. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para ele te fortalecer, lutar contra o seu sentimento. Porque às vezes você não vai sentir de ajudar ninguém. Às vezes você não vai sentir de fazer os outros felizes. Mas lute contra o que você está sentindo. Peça ajuda do Espírito de Deus e faça os outros felizes. Ajude a realizar o sonho das outras pessoas. A Bíblia diz que em Salmos que para a gente se deleitar no Senhor, que Ele concederá os desejos dos nossos corações. Deleitar é agradar a Deus. Se você agrada a Deus, se você tem um coração pronto para agradar a Deus, então ajude as pessoas, porque é isso que Deus quer. Como eu disse ali atrás, faça aquilo que Deus quer, é isso que Deus quer. Que você invista a sua vida em ajudar as outras pessoas, a fazer as outras pessoas felizes, que Deus também vai dar a sua felicidade. Diz aqui a palavra de Deus, para finalizar, o último versículo, em Neemias, capítulo 8, versículo de número 10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Está dizendo aqui, quando a gente faz o Senhor alegre, Ele é a nossa força. Então, se você quer alegrar a Deus, faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Se você quer alegrar a Deus, faça os outros felizes. Ajude os outros a sonhar. Porque aí você vai ser feliz e vai fazer a Deus feliz. Às vezes você está fraco aí na sua casa, faça Deus feliz. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Então essa é a palavra que eu tinha para trazer para vocês. Compartilhe essa palavra para pessoas que às vezes você está vendo que está ali, está triste, que não sabe mais o que fazer da vida para ser feliz, que não tem um norte, que não tem um rumo. Eu trouxe esses conselhos aqui, eu sou apenas um instrumento de Deus. Eu não sou nada, não tenho poder para fazer nada, mas eu sou um instrumento e Deus usa os instrumentos da forma que Ele quer. Então compartilhe essa mensagem, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar essa palavra na vida de outras pessoas. Então ajude a compartilhar para pessoas que você acha que pode ajudar, que essa mensagem possa chegar e possa ajudar. Compartilhe, curta, para que o nome de Deus seja honrado. Amém? Então você está fazendo uma oração para a gente estar finalizando, para que Deus esteja te ajudando a ser feliz. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta live. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por essa palavra, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando essa palavra na vida de cada pessoa que esteja assistindo, ó Deus, e que ainda vai assistir, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja honrado, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja entrando em cada casa, ó Deus, trabalhando em cada coração, em cada vida, e o Senhor esteja guardando, repreendendo todo mal das pessoas que estão assistindo essa live, as pessoas que estão tristes, que não conseguem mais ser felizes, ó Deus, que o Espírito Santo possa trabalhar essa palavra na vida de cada uma dessas pessoas e que possa alcançá-las, ó Deus, que a felicidade verdadeira do Senhor possa alcançar a vida dessas pessoas e o Teu nome seja glorificado, seja honrado, ó Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Então, boa noite, paz do Senhor a todos. Até a próxima live. De vez em quando eu vou estar postando aqui no meu canal algumas lives, de acordo com o que Deus estiver colocando no meu coração. Eu vou estar fazendo lives aqui no meu canal, na igreja também. Entre no canal da igreja IET Candeias, a Igreja Transcultural Candeias, mas no Facebook está IET Candeias, sempre está tendo live lá de cultos lá. Tem outros pregadores também, muito abençoados, Pastor Rodrigo, o Maurílio também, tem muitas pessoas lá que levam a palavra, tem um louvor também e adorar a Deus. Então, entre nesse grupo do Facebook, IET de Candeias, vá lá, sempre está tendo live para edificar a sua vida, porque é importante a gente estar se alimentando da palavra de Deus, como a gente alimenta de comida,
A palavra de Deus também é um alimento espiritual para você crescer, para mudar a sua vida, mudar os seus relacionamentos, no seu casamento, na sua casa, com seus filhos. A palavra de Deus, ela serve para tudo isso. Então esteja aprendendo, sendo edificado cada dia mais. Deus abençoe a sua vida.